Quando nós estamos andando em sinceridade na presença de Deus, você pode ter certeza disso que eu vou te falar. Deus, Ele se encarrega de envergonhar os nossos inimigos. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, tá bom? Estamos no capítulo 5, aliás, capítulo 25, né? Bem adiantado do capítulo 5. Capítulo 25 da nossa jornada. Muito obrigado pela sua atenção, muito bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos acompanhando, tá bom? Capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 4, diz assim, ó: Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Então veja só, lembra na jornada de ontem que os judeus, os sacerdotes, os religiosos, as autoridades pediram que Festo enviasse Paulo a Jerusalém para ser julgado. Na verdade, eles queriam armar ciladas para matarem a Paulo. E Festo respondeu o seguinte: em breve ele virá a Jerusalém. Por enquanto ele está guardado lá. Aí no versículo de número 5, diz assim, ó: os que, isso Festo falando, os que, pois, dentre vós têm poder aquisitivo, dinheiro, condições, poder de fala, né? Desçam comigo e, se neste varão houver algum crime, acusem-no. Então Festo diz que alguns de vocês que têm um poder, condições financeiras para essa viagem, custear essa viagem, poder de fala, de acusação, argumentos, provas, desçam comigo e acusem a ele. Olha só, continua, versículo 6. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem a Paulo. Ou seja, Festo passou 10 dias em Jerusalém, depois desceu a Cesareia, e aí a audiência começou. Versículo de número 7, olha a coisa tremenda. Diz: chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas graves acusações. Veja isso. A Bíblia diz que as acusações, gente, eram graves. Mas preste atenção. Graves acusações que não podiam provar. As acusações eram graves, mas eram mentirosas. Eles não podiam provar absolutamente nada. E ali eles estavam sendo envergonhados. Você veja que Deus envergonha aqueles que são nossos acusadores, aqueles que se fazem nossos inimigos, porque eu costumo dizer que tem pessoas que elas têm inimigos, mas não porque ela faz, mas são inimigos que se tornam inimigos gratuitos, porque tem inveja, porque a pessoa tem sucesso, é bem-sucedida, porque ela é de Deus, porque ela é usada, e são os mais diversos motivos. Então tem pessoas que se fazem nossos inimigos de graça. Você não provocou, eu não provoquei. Paulo não provocou, mas eles se fizeram inimigos de Paulo, e as acusações eram graves, mas sem fundamentos, sem provas, nada podiam provar, nem as possíveis testemunhas que eles trouxeram. Não abandone a sua sinceridade diante de Deus e diante dos homens. Porque quando você anda em sinceridade diante de Deus, os teus inimigos sempre serão envergonhados. No versículo 8, Paulo diz assim, ó: mas ele em sua defesa disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus. Paulo podia falar isso com propriedade. Ele serviu durante tantos anos a lei. Como que ele ia cuspir no prato que ele comeu? Se a lei da qual ele era tão zeloso projetou ele para aquela posição que ele estava hoje em Cristo, porque era um homem extremamente capacitado, conhecedor, e Deus usou esses instrumentos e recursos que Paulo tinha para fazê-lo o grande apóstolo. Como é que ele ia cuspir no prato que comeu? Então ele diz assim: eu não pequei contra a lei, nem contra o templo e nem contra César. E os mesmos não tinham como provar absolutamente nada contra Paulo. Era um homem que andava na sua sinceridade. Então, que sirva isso para a sua reflexão. Fale a verdade. Aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Não abandone a sua sinceridade até a morte. Porque se você andar em sinceridade, Deus vai fazer questão de envergonhar, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, todos os teus acusadores. Porque a própria palavra de Deus diz: nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais uma reflexão na nossa jornada, Atos dos Apóstolos. Tu tens acrescentado tantas coisas valiosas ao nosso coração. Isso é o nosso pão de cada dia, é a Tua palavra. E, meu Deus, eu oro para que todos os inimigos, acusadores dessas pessoas, sejam envergonhados e vejam, meu Deus, que contra um servo do Senhor não existe nenhum tipo de acusação que possa prejudicá-lo. Assim, meu Deus, o Senhor continua e será sempre o nosso juiz e sempre nos fará justiça. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus, nosso Pai, continue te abençoando. Não esquece de compartilhar, dividir o pão, essa palavra, de deixar aqui o seu like, sua curtida, é muito importante. E não esqueça, hein? A jornada continua.